todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS, tá? Bem, nessa aula nós vamos falar sobre o seletor de filho direto. E o seletor de filho direto, gente, ele é usado para selecionar elementos que são filhos diretos de outro elemento, tá? Então, esse seletor de filho direto, tá? Ele é representado pelo símbolo de maior, tá bom? E ele seleciona apenas elementos que estão imediatamente dentro do elemento pai. E ele vai ignorar elementos alinhados mais profundos, tá? Então, diferente da aula passada, quando a gente viu seletor de dependências, tá? Aqui a gente só vai selecionar o elementos ou elementos, tá? Que são filhos diretos daquele elemento, tá? Então, bora colocar na prática para a gente ver e depois ver a diferença, tá? Entre o seletor de descendência e o seletor de filho direto. Bem, eu criei aqui, dentro da nossa pasta seletores, a nossa pasta seletor de filho direto e criei o nosso arquivo aqui, index.html, tá bom? Então, a gente voltar aqui, tá? Na nossa pastinha, temos aqui todas as aulas que a gente já teve até o momento. Eu criei aqui uma pastinha para aula CSS. Na primeira aula que nós tivemos, a gente falando sobre Align CSS. Depois a gente passou a falar sobre seletores. E como eu falei que não tinha como eu criar uma única aula falando só sobre seletores, por quê? Porque iria dar um nó muito grande em vocês, e agora vocês entendem porque são muitos seletores, tá? Então, eu criei aqui uma pasta para cada aula de seletores que nós iríamos ter, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o seletor de filho direto. E aqui está a nossa pastinha com o nosso arquivo, index.html. Cliquei, abri ele aqui, tá? Não tem nada, por quê? Porque a gente nem a estrutura básica a gente ainda trouxe, tá? Bem, bora lá. Eu vou apertar aqui o meu Ctrl ponto e vírgula, e ele vai me trazer a estrutura de comentário. E assim como todas as aulas, vamos ver qual é a sintaxe. Porque eu acredito que se a gente tem a sintaxe guardada conosco, bem, não importa. O momento ou a hora que a gente precisar de um seletor de filho direto, a gente vai falar, poxa, eu sei um carinha que faz isso, só preciso relembrar como é que faz. E a gente vai na sintaxe, olhando a sintaxe, a gente já sabe como é que faz, tá bom? Então, bora lá. Vamos ver qual é a sintaxe. A gente vai ter o elemento pai, tá? E a gente vai ter esse sinalzinho, tá? Que é o símbolo de quê? Ó. E ele vai ser. E isso aqui representa o quê, tá? Então, o nosso seletor de fio direto, ele é representado pelo símbolo maior, tá? E ele seleciona apenas os elementos né, que são imediatamente ali dentro do elemento pai, que estão imediatamente dentro do elemento pai. E ele vai ignorar o quê? Os elementos alinhados mais profundamente. Então, o que eu quero dizer é assim, olha, eu vou acessar eu tenho o meu elemento pai, tá? E eu quero quem? O filho direto desse elemento pai. Então, quem é que vai estar aqui? O filho, o elemento filho. E o restante a gente já sabe o que é a mesma coisa. Propriedade e o seu valor. Bem, bora lá, vamos ver isso na prática, tá? Eu vou apertar Shift, ponto de afirmação, e ele traz para mim o que é a estrutura básica de uma página web. E essa é a estrutura básica de uma página web, a qual a gente aprendeu na nossa primeira aula, tá? E nessa primeira aula eu passei por cada linha, expliquei cada tag, eu falei o que vai na cabeça, né, no cabeçalho da nossa estrutura, né, básica de uma página web, na nossa documentação e o que vai no corpo da nossa página, tá bom? Bem, nessa aula também, eu falei sobre algumas extensões que eu acho útil a gente ter, que vai facilitar o nosso dia a dia, tá? Por exemplo, não é legal a gente apertar o Shift, ponto de afirmação, e ele trazer a estrutura básica? Muito legal, porque imagina a gente ter que escrever tudo isso aqui, não é legal. Então, não é legal a gente ter algo que vai nos ajudar? É, né? Então, nessa aula, além de eu explicar sobre a estrutura básica de uma página web, eu dou dicas de algumas extensões que eu acho legal você ter aí instalado. Bem, dito isso, bora lá. Eu vou trocar aqui só duas coisas, tá? Vou colocar aqui PTBR.
E eu vou também trocar o título, tá? Bem, para quem não assistiu a estrutura básica na página web, como eu modifiquei aqui, eu vou explicar isso aqui, tá? O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos iniciando, tá, o documento HTML e eu estou definindo aqui, tá, o idioma como português do Brasil. E isso vai melhorar o quê? A acessibilidade e vai ajudar, o quê? De busca, tá? A identificar o quê? O idioma da minha página. Então, se eu tiver um leitor de tela aqui da minha página web, ele vai entender que o idioma, tá? Da minha página web que eu estou aqui, que eu criei, ele é o quê? Em português do Brasil. Bem, o título aqui eu vou mudar, eu vou colocar seletor de filho direto. Então, agora, se eu salvei, carreguei aqui novamente e aqui está o nosso título, seletor de filho direto. Não tem nada aqui, por quê? Porque não tem nada aqui no corpo da nossa página no momento, tá bom? Bem, bora lá. O que eu vou fazer? Aqui dentro do cabeçalho do nosso documento, da nossa página web, eu vou chamar a nossa tag style, tá? E aí, isso aqui significa o quê? Que eu vou utilizar o CSS, tá? Existem três formas de utilizar o CSS. Nós aprendemos até o momento duas formas. A primeira forma é o align CSS, a qual a gente atribui o estilo dentro das próprias tags, dentro dos nossos elementos, tá? HTML. E a segunda forma é o internal CSS, a qual a gente chama o atributo style dentro do cabeçalho do nosso documento e a gente atribui o estilo aqui e depois chama ele, tá bom? Se for necessário, né? Caso a gente esteja utilizando um seletor de tag, não vai ser necessário a gente estar passando ele para cá, ele já vai reconhecer aqui. Mas a gente estiliza ele aqui e ele é aplicado nos nossos elementos, tá? Bem, só revisando mesmo, tá, gente? O que a gente já aprendeu. Bora lá para a aula de hoje, né? Vamos colocar aqui os elementos, tá? Eu vou iniciar aqui a nossa div, tá? É uma divisão, tá? E a gente lembra o quê? Que a div, ele é um elemento genérico, tá? Usado para o quê? Para agrupar conteúdo. Vou criar também um parágrafo, tá? E eu vou dizer que este parágrafo aqui é filho direto de quem? Da div, tá bom? Olha só. O nosso elemento pai é a div. Quem é seu filho? É o parágrafo. E ele é o quê? Esse parágrafo que ele é filho direto de quem? Da div, que é o elemento pai. Só prestar atenção aqui. Eu tenho o elemento pai e seu filho direto, que é o elemento filho. Meu filho direto aqui, né? É quem? É o parágrafo, tá? Então ele é o meu elemento filho e esse aqui é o meu elemento pai. E eu estou dizendo que ele tem que ser o quê? O filho direto, tá? Bem, vamos agora colocar na prática e ver isso acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Além disso, deixa eu só criar aqui mais um section, tá? Estou criando aqui mais um elemento dentro da minha div, tá? Então, eu estou inicializando aqui, tá? Eu estou iniciando aqui o nosso section, que ele é organizado, é utilizado para quê, gente? Para organizar o conteúdo em seções da página. E aqui eu vou colocar outro parágrafo, tá? Este parágrafo aqui, gente, esse parágrafo, ele não é filho da div. Ele é filho de quem? Do section, tá? Então, quem é pai desse parágrafo aqui é o section, tá? Então, quem é pai do section? A div. Então, nesse caso, esse carinha aqui é quem? É o neto, tá? É neto da div. Bom, esse parágrafo aqui, ele não é filho da div. Ele é filho do section, tá? Então, ele é quem? Esse parágrafo aqui, ele é neto de quem? Da div. Porque, na verdade, a div, ele é pai de quem? Do section. E ele é pai também de quem? Desse parágrafo. Aí começa a confundir, né? Eu sei que a cabeça de vocês começa a confundir quando fala quem é filho de quem é neto de quem. Mas bora lá, gente. Muito simples. Essa div aqui, ele é o elemento pai. E ele é pai de quem? Pai do primeiro parágrafo. E ele é pai do section. Aqueles que estão diretamente ligados a eles, tá? Esse parágrafo aqui, ele não é filho da div. Ele é filho do section. Porque quem
filho da div? Quem é filho da div é esse parágrafo e esse section, tá bom? Que são filhos da div. Esse parágrafo aqui dentro, ele é filho do section. Tá? Nesse caso, esse parágrafo aqui, ele é o que da div? Ele é neto da div, tá? Então, esse parágrafo é o neto da div. Então, bora lá. Vamos agora estilizar. Vamos utilizar o seletor, tá? De filho direto. Bora colocar isso na prática, tá? Eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Eu quero criar um seletor de filho direto. E aí, nós temos a nossa colinha aqui. A gente precisa do elemento pai. Quem é o nosso elemento pai? A div. Tá? E eu quero, né? Eu não estou utilizando o símbolo maior, então vamos utilizar aqui o símbolo maior, tá? E aí eu vou pegar aqui o parágrafo, que é o filho, tá? E aí eu vou ter a propriedade. Vou colocar aqui colo, primeiro, head, tá? Bora lá, vamos lá entender isso aqui, tá? Eu estou criando aqui o seletor de filho direto. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando aqui o símbolo maior, que vai indicar, que indica o quê? Que o estilo ele será aplicado apenas aos elementos P de parágrafos, tá? Que são filhos diretos de quem? De uma div, tá? Então, eu estou falando aqui, olha, eu quero aplicar a cor vermelha nos parágrafos, tá? Que esse elemento parágrafo, essa tag parágrafo, que são filhos, sejam filhos da div, tá? Bora lá. Bora rodar aqui. Veja só. O primeiro parágrafo, ele atribuiu a cor vermelha. Por quê? Porque eu não falei para vocês que esse parágrafo, ele é filho da div, tá? E esse outro parágrafo, ele não é filho da div, ele é filho do section. Então, ele é neto da div. E eu falei que esse carinha aqui, esse símbolo aqui de maior, ele indica o quê? Que o estilo será aplicado apenas os elementos de parágrafos, tá bom? Que são filhos diretos da div, tá? Então, presta atenção. O seletor, gente, de filho direto, tá? Eles são usados para que a gente possa. Em outra palavra, gente, né? Se eu fosse falar de um jeito bem claro, tá? O seletor de filho direto, ele vai selecionar apenas os elementos que são filhos diretos de outro elemento. Pronto. Acho que assim ficou muito mais claro, tá? Então, seletor de filho direto, eu vou utilizar quando? Quando eu quero que apenas os elementos que são filhos diretos de outro elemento. Só isso, tá? Então, bora lá. Vamos fazer aqui um outro exemplo, tá? Eu vou colocar aqui uma lista, tá bom? E a gente sabe que eu estou iniciando aqui, tá? Eu estou dando início de uma lista não ordenada, e a gente já aprendeu a lista, já aprendemos sobre lista. E eu vou colocar aqui o LI, tá? E eu vou dizer para você que esse item, o item 1, ele é filho direto de quem? Do UL, não é verdade? Verdade. Eu vou criar um outro LI aqui. Esse aqui é o item 2. O que vocês acham? Vocês acham que ele é filho direto do UL? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Olha só, eles estão dentro de quem? Da UL. Então, ele também tá? Esse item 2 aqui, ele também é filho direto. Bem, bora lá. Eu aqui dentro da UL, tá? Eu vou iniciar, tá? Fazer o início de uma nova lista, que agora é uma lista ordenada, bom? Que ele está dentro do quê? Da nossa UL, que é uma lista não ordenada. E aqui eu vou colocar também um LI, tá? E eu vou colocar aqui que esse aqui é o item 3. E agora, gente, esse LI aqui, ele é filho do UL? Ele é filho do OL? Ele é filho do OL. Então, ele é neto de quem? Ele é neto do UL. Então, ele é neto. Ele é neto do UL. Vou rodar aqui, bora ver? Então, nós temos o item 1, o item 2, tá? Lembrando, gente, que o L são listas não ordenadas, tá?
por isso que tem aqui o pontinho. E o L é o quê? São listas ordenadas, então são listas numeradas. Então, nós temos aqui o item 3 que está aqui recebendo aqui o valor 1, tá? Ponto, item 3. Bem, vamos agora para a prática. Vamos lá, de novo, praticar, que a gente só aprende praticando. Então, vamos ver como é que isso funciona na realidade. Então, eu quero criar um seletor de filho direto. Como é que eu faço? O elemento pai vai ser o L. Se eu quero que seja um elemento, que eu quero um seletor de filho direto, eu tenho que utilizar o símbolo que de maior, tá? Quem é o filho? O LI, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos então terminar aqui. Eu vou criar aqui um list, style, type, né, que é o tipo, e eu vou colocar square, vou deixar ele quadradinho, tá? Então, eu estou alterando o estilo dos marcadores da lista para quadrados, tá? Isso que eu estou fazendo. O que eu vou fazer aqui? Olha só, vamos ler isso aqui, tá? Bem, você olhar aqui, você já vai saber que é o quê? Um seletor de filho direto, tá? Por quê? Porque temos aqui o sinal de maior. E a gente sabe também que esse seletor aqui de filho, esse seletor de filho direto é para o quê? Para uma lista, porque nós temos aqui lista, tá? Bora lá. O que eu estou falando? Olha, eu quero utilizar os LI, tá bom? Que são filhos diretos, de quem? De o L, tá? Então, bora lá. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero alterar os estilos dos marcadores da lista para quadrados. Vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos elementos. O LI, ele é filho direto de quem? Do L. Esse LI também ele é filho direto de quem? Do L. Já esse ali, ele não é filho direto do L, ele é filho direto de quem? Do OL. Ele se torna o quê? Neto do OL. Então, ele não vai aplicar esse tiro. Se eu vier para cá, só vai ser aplicado o quê? No item 1 e no item 2. Então, o item 1 e o item 2, ele vai ter que deixar de ter essa bolinha e ele vai passar a ter o quê? Um quadrado. Vamos ver se isso vai funcionar? E veja só, funcionou. Ele deixou de ter aqui, eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Ctrl, mais. Prontinho. Então, a gente pode ver que ele deixou de ser redondo e virou um quadradinho, tá? Bem, bora lá. Vamos fazer o último exemplo, tá bom? Eu vou criar aqui duas div, tá bom? Eu vou ter aqui uma div, que a gente já sabe, né? O que é uma div, é uma divisão, tá bom? Então, eu estou iniciando uma div e eu vou alinhar ele dentro de outra div. Então, eu vou criar uma outra div. Agora, presta só atenção o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, item do menu. Na verdade, vamos modificar aqui, vamos deixar mais interessante. Eu vou criar uma div, aí eu vou criar outra div aqui dentro. Eu vou colocar item do menu. Vou criar menu 1, que eu vou criar outra div. Vou criar outra div. E eu vou colocar item do menu 2. Eu vou criar outra div. E aí, dentro dessa div, eu vou criar outra div. E eu vou colocar item do menu 3. Quero que vocês observem isso e observem isso. É parecido, tá? Essa div e essa div são filhos de quem? Dessa div, não é verdade? E essa div aqui é filha dessa, que se torna neta de quem? Dessa daqui, que é basicamente isso daqui. Legal, então a gente já está enxergando. Se você conseguiu enxergar isso, gente, você já está conseguindo, você já sabe fazer o seu leitor de filho direto, tá? Bora lá. O que eu vou fazer? Então, eu sei que esse daqui é filho direto. Esse também é filho direto. Já esse daqui, o item 3, ele não é filho direto, ele é neto.
tá? Ele é neto. Vamos rodar aqui? Então, eu tenho dois que são filhos diretos dessa div aqui. Essa div não é filho dessa. Quem é filho dessa? Essa daqui. Então, essa e essa e essa é filho dessa div. Essa daqui é filho dessa div. Então, tá bom. O que eu vou fazer aqui? Vamos trabalhar com classe, tá? Seletor de classe. Seletor de classe. Eu vou criar aqui uma classe chamada menu. E como a gente quer trabalhar com o seletor de fio direto, tem que ter o sinalzinho que é de maior. E aí eu vou criar outra classe que é de item, tá? E aí a gente vai só mudar a fonte dele, tá? Para negrito. Só isso que a gente vai fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um seletor de filho direto? Eu estou, por causa que nós temos aqui o sinalzinho aqui de maior, tá? Só que eu estou combinando esse seletor de filho direto com o quê? Com classe. Nós temos duas classes aqui, tá? O que eu estou falando para ele? Olha, eu quero aplicar os estilos apenas aos elementos com a classe item, tá? Que são filhos diretos de quem? Da classe menu. E aí o que eu quero que eu faça o quê? Que os filhos diretos da classe menu, tá? Os filhos diretos que tem a classe item e que são filhos diretos do elemento que tem a classe menu, o texto dele fica negrito. Então eu quero aplicar para esses dois aqui, tá? Eu quero que o item do menu 1 e o item do menu 2, eles tenham a fonte em negrito. Como é que eu vou fazer isso? Quem é o elemento pai desses carinha aqui? Não é essa div? Então, quem é o elemento? Se ele é o elemento pai, eu vou dizer o quê? Que eu quero. Estou chamando aqui o atributo class, tá? E eu vou chamar, então, a nossa classe, que é o quê? Menu. E aí, quem é o elemento filho? E são filhos direto desse elemento div aqui. São essas duas div. Opa! São essas duas div. Então, eu vou vir aqui e vou chamar também uma classe, que é o quê? Item. Ó, class item. Class item. Tá? Então, presta atenção aqui. Bora lá. O que eu falei aqui para vocês? Que eu quero aplicar estilos apenas aos elementos com a classe item, tá? Que são filhos diretos de quem? Do elemento que tem a classe menu, tá? Então, a gente sabe que essas duas div, eles são filhos diretos dessa div. E essas duas div, elas têm o quê? Elas têm a classe item, tá? E quem são filhos diretos do elemento pai que tem classe menu. Se eu rodar, eu posso ver que foi aplicado o estilo, tá bom? Jéssica, coloca aqui também a classe item. Tá bom, vou colocar. Nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque, gente, isso só vai funcionar se esse elemento aqui, se essa div, ele for, se ele for o elemento filho direto da nossa classe div que tem a classe menu. Ele não é filho direto, tá? Ele é filho dessa div aqui. Ele não é filho desse aqui. Na verdade, ele é neto de quem? Dessa div aqui. Por isso, não foi aplicado a ele, tá? Bem, bora lá. Qual é a diferença, tá? Quais são as diferenças entre o seletor de descendência, qual nós vimos na aula passada, e do filho direto, tá? O seletor, gente, de descendência, ele seleciona todos os elementos que são descendentes de outro elemento, tá? Independentemente do nível de alinhamento. Então, ele vai pegando todo mundo, tá? Não importa onde o cara tá. Se for descendente do elemento pai, ele vai pegando, tá bom? Já no seletor de filho direto, ele seleciona apenas os elementos que são filhos diretos de outro elemento, tá? Então, bora lá, vamos levar na nossa cabeça. Seletor de descendência, ele seleciona todos os elementos que são descendentes de outro elemento. E independentemente do que, gente? Do nível de alinhamento. O seletor de filho, ele faz o quê? Ele vai selecionar
apenas os elementos que são filhos de quem? Que são filhos diretos de outro elemento. E isso, gente, é muito importante, tá? Por quê? Porque aqui a gente vai ter precisão. Então, quando a gente utiliza o seletor de filho direto, ele é o que mais preciso do que o seletor de descendência. Por quê? Pois ele vai estar, gente, selecionando apenas os filhos, o quê? Imediatos, os filhos diretos deles, tá? Isso vai evitar o quê? Que a gente tem alguns tipos de efeitos indesejados. Então, quando a gente usa o seletor, né, de filho direto, né, é, sei lá, né, você vai poder usar, né, o seletor de filho direto quando você quiser evitar que os estilos, gente, eles sejam o quê? Aplicados que ele seja aplicado a alimentos alinhados mais profundamente, tá bom? Então você não quer que ele saia entrando por todos, tá? Você quer garantir que ele vai ser aplicado somente o elemento filho daquele outro elemento, do elemento pai, tá? E isso é comum você utilizá-lo? É comum você utilizar o seletor de filho, gente. Você vai utilizar, né? Frequentemente você usa ele para quê? Utilizar menus, listas e outros elementos onde a hierarquia ela é direta e é importante. Já o seletor de descendência, você vai utilizar mais na parte, talvez, de um menu, onde você vai ter lá uma classe de contém, e aí você vai estar utilizando seletor de descendência, tá? Então, ambos têm as suas funcionalidades e vai depender, gente, do que você precisa fazer. Se você precisa de um seletor aonde ele vai é, onde você vai selecionar todos os elementos que são descendentes de outro elemento, tá? Independente do nível de alinhamento, então você vai utilizar o seletor de descendência. Agora, se você não quer isso, você quer selecionar apenas os elementos que são filhos diretos de outro elemento, você utiliza o seletor direto, tá? E eu sei, gente, que são muitos seletores, né? Vamos lá. Quantos seletores a gente já aprendeu aqui, né? A primeira aula nossa foi de tag, depois a gente viu class, depois a gente viu ID, depois a gente viu universal, depois a gente viu atributo, descendência e filho direto, né? Então são 2, 4, 6, 7 seletores e ainda falta alguns, gente. Ainda falta alguns. Então são muitos seletores para nós aprender. Por isso que eu tô dando para vocês a sintaxe, né? Deixando aqui comentado. Por quê? Porque a gente não lembra de todos, né? Então, a gente tendo a sintaxe já ajuda nós. O importante é a gente conhecer que eles existem, tá, gente? Aprende uma coisa. Sempre tenta conhecer as coisas que existem e como elas funcionam. Porque caso você precise, você vai saber, ó, não, existe uma coisa que ela faz isso. Talvez você não sabe o nome, você não sabe qual é o seletor, mas você sabe, não, tem um seletor que faz isso. Então você vai na sua aula, você vai no seu projetozinho, nos seus documentos, e você vai olhar, poxa, quem faz isso? Tal seletor. E aí você utiliza ele, tá? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau.